Chegou a hora, vamos conferir. Todo mundo junto, pronto pra sentir. Vozes e cores, ideias a passar. Segura firme que o programa vai começar. Vem pensar, se emocionar. Tudo junto, vamos celebrar. Vem comigo, não ficar de fora. Cada momento aqui se transforma agora. LaloCast. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do LaloCast. E hoje estamos com um convidado maravilhoso que veio aqui para dividir experiências juntamente com vocês e comigo, lógico. Nosso convidado maravilhoso. Quero aqui lhe agradecer a sua presença, você ter aceitado vir até aqui no nosso estúdio. É uma honra ter você aqui hoje nesse episódio. Lalo, eu que agradeço a oportunidade de participar do seu podcast, nesse momento que você chegou agora para inovar a comunicação na nossa cidade, trazer essa experiência de que várias pessoas possam, né, construir e contribuir com o dia a dia da informação e da construção do conhecimento, e você acho que traz isso de forma muito interessante e no mais diversos setores que a gente possa estar vivenciando. Muito obrigado. E o nosso convidado de hoje vai trazer um tema muito maravilhoso sobre maçonaria. Muitas pessoas se perguntam, têm várias dúvidas. E hoje ele, Mozar Monteiro, irá tirar muitas dúvidas da gente aqui dividindo experiências nesse episódio. Lalo, é interessante poder hoje participar do seu podcast para falar sobre maçonaria. E eu acho que o ponto principal é desmistificar, na verdade, o que o comum pensa sobre maçonaria e a gente poder trazer um pouco de informações, além daquilo que roda nas redes sociais, roda nas informações, diversas informações na própria internet, que a grande maioria delas não condizem com a realidade do que seria, de fato, a instituição maçonaria, o ser maçom. Muito bem. Então nós iremos começar agora com algumas perguntas. Quero aqui dizer para os telespectadores, você foi muito bem citado nas nossas caixas de perguntas para você estar aqui hoje no nosso estúdio conversando com a gente. Então a primeira pergunta, Mozart, o que de fato é a maçonaria e quais são os seus principais valores? Lalo, na verdade a maçonaria ela é uma escola de vida. A maçonaria é uma instituição filosófica, iniciática e filantrópica. Então, o ser maçom, ele vai desenvolver valores que estão dentro dessa instituição. E esses valores, eles surgem lá do período do iluminismo, né? Que a gente vai trazer aí a igualdade, a fraternidade, a liberdade, né? A maçonaria, ela trabalha em cima dessa questão do justo, né? Da ética, da moral, e esses preceitos principais de você construir virtudes, né? Esse seria o grande ponto. E quando você fala de uma escola de vida, o ser humano ele tem que buscar conviver socialmente dentro da sociedade, dentro desses preceitos que a gente acaba gerando uma sociedade mais justa quando você tem cidadãos que respeitam o outro, quando você passa a ter um comportamento em que aquele seu comportamento é um comportamento que você tem para com o outro, que você gostaria que fosse o comportamento que tivessem com você em termos social. Então isso é essa questão da igualdade, da fraternidade, do tratar o outro como o outro deve ser tratado com todas as virtudes possíveis. Ótimo. Mozart, outra pergunta. Por que a maçonaria é envolta de tantos mistérios e sigilos? Lázaro, na verdade, a maçonaria ela não tem mistérios. Eu acho que ela vem de tradição, né? Ela tem primeiro aquela ideia de que a maçonaria é secreta. A maçonaria não é secreta, ela é discreta, né? As pessoas, elas, para fazer parte da maçonaria, normalmente são convidadas por maçons. E o indivíduo ele tem a opção de aceitar aquele convite, né? De fazer parte, de iniciar na maçonaria por ser uma instituição iniciática. E eu acho que essa questão dos mistérios é exatamente por ela ser iniciática, que a pessoa precisa vivenciar isso aí. Não adianta você dizer como é, você precisa vivenciar. O sentido diferente é do vivenciar esse momento e não do falar, né?
Então, esse fato dela ser discreta, de ela estar ali dentro das suas oficinas, fazendo o seu trabalho filosófico, fazendo o seu trabalho de estudo dentro da sua ritualística, né, para você, enquanto ser humano, estar trabalhando ali dentro dos princípios, né, de liberdade, de igualdade, de fraternidade, então ela se torna essa instituição misteriosa, né? E eu acho que esse fato de ser discreta amplia esse mistério, né? O que deixa a maçonaria interessante. Não, Entendo. porque segredos não existem. Na verdade, não existe segredo na maçonaria. Então foi tirada uma grande dúvida aí, né? E sobre como você falou aí no começo, sobre convidados, né? Me diz, Mozart, como foi que você conheceu a maçonaria? Eu fui convidado por um mestre maçom, porque normalmente assim outro maçom que faz esse convite. Fui convidado em 2002, então estou na maçonaria desde dezembro de 2002. A princípio eu era solteiro, então cabia a mim aceitar esse convite. Quando nós somos casados, as nossas esposas precisam também aceitar, né, que o marido seja maçom, até porque a esposa ela vai participar do dia a dia da maçonaria, né? A maçonaria ela tem os seus eventos sociais, ela tem os seus momentos de filantropia e diversos outros momentos que as esposas estão ali juntos ao maçom, que são as samaritanas, assim a gente chama as esposas dos maçons, né? Então, quando a gente é casado, a gente precisa também ter esse acordo da esposa para com o convidado, né, para que ele inicie na maçonaria. Entendo. Já que você falou aí também, citou sobre as esposas, né? Muitas vezes a gente escuta falar que só pode frequentar homens. Você pode também tirar essa dúvida? A maçonaria, na verdade, o Lalo, as reuniões da maçonaria, elas são compostas pelos maçons, os maçons participam dessas reuniões. As samaritanas, as mulheres, elas participam dos eventos sociais, elas participam dos eventos filantrópicos, e elas estão ali com a base da loja maçônica, com a base da oficina maçônica. O que a gente chama de loja é aquele ambiente, né, da oficina maçônica. Algumas dentro da maçonaria, nós temos o que a gente chama de capítulos. Você já deve ter ouvido falar que tem os demolês, que são normalmente filhos de maçom, sobrinhos de maçom, que são jovens, adolescentes que participam de um capítulo que está ali ligado à maçonaria. Por exemplo, hoje lá no Grande Oriente tem capítulo demolei. Tem também as filhas de Jó, que são as adolescentes, né? E elas vão até uma determinada idade, já adultas, né? E assim, em alguns locais do mundo nós temos oficinas que são mistas. Não é o caso do Brasil ainda, mas em alguns lugares do mundo você terá oficinas que têm a participação de mulheres e tem locais que têm apenas mulheres, né, iniciadas na maçonaria, visto que a maçonaria ela é mundial, né? Ela é uma instituição mundial. Então, tem essa particularidade de dizer assim, a mulher não participa da maçonaria. A mulher ela não está na reunião maçônica naquele momento ali da ritualística maçônica, mas a mulher faz parte da maçonaria. Muito bem. Isso é muito interessante, essa troca de experiência, né? Porque às vezes fica algo dito por não dito, né? Então é muito bom saber disso. Outra pergunta para você. Como funciona o processo da entrada de um novo membro na maçonaria? A gente já citou um pouquinho aqui sobre isso, né? Normalmente as pessoas são convidadas, né? Existe o convite e aí é observado a posição moral daquela pessoa, o comportamento social dessa pessoa e a vontade da pessoa de fazer parte, porque precisa ter uma vontade, né? E aí o ponto que a gente precisa esclarecer é que a maçonaria ela não é uma religião, ela é uma instituição filosófica, filantrópica, né? E aí o ponto que a gente precisa ter é que a pessoa, ela, independente do seu credo, ela pode ser maçom.
Porque um dos pontos principais para você, quando você é convidado, é que você tenha uma crença, você crê em um ser superior, né? Você tenha uma crença pessoal. E aí, na nossa realidade de Brasil, normalmente nós somos cristãos, nós seguimos religiões baseadas no cristianismo, seja o catolicismo, seja o protestantismo, seja o espiritismo, mas todas essas religiões, elas são fundamentadas no cristianismo. Então, assim, a maçonaria, ela não tem esse negócio de você, eu sou islâmico, não posso ser maçom. Pode, você tem a crença em um ser superior, quem é islâmico crê em Alá, né? Se você é judeu, você pode ser maçom sem problema nenhum. Se você é católico, você pode ser maçom sem problema nenhum. Para a maçonaria, porque para ela o que importa é que você tenha uma crença e um ser superior. O homem tem que ser um ser crente. Entendi. E só para finalizar essa pergunta, Mozart, você já explicou como é que adentra, mas tem uma idade certa para poder começar mesmo? É interessante a questão da maioridade, né? Normalmente o maçom ele entra na maçonaria a partir dos 21 anos de idade. Ele pode ser, antes disso ele está lá na ordem Demolay, ele pode ter sido um jovem, filho de maçom, sobrinho de maçom, que estava lá na ordem Demolay, no capítulo Demolay, e aí lá na frente ele foi convidado por um irmão maçom para, né, iniciar na maçonaria. Aí a questão da idade aí, porque a pessoa já está com a maioridade plena, que seria os 21 anos. Entendi. Mozart, quais são os maiores preconceitos? Lalo, acredito que o ponto é aquela visão das pessoas por acharem que a maçonaria é uma instituição secreta, né? Confundirem que a maçonaria, de repente, ela se mistura com religião, que maçonaria é uma religião. E aí cria-se vários mitos, né? E o próprio maçom, ele às vezes ele estimula esse mito. Né? Lá tem um bode, aí diz, tem um bode, lá tem um bode, né? A gente vai fazendo vai estimulando isso. Mas como é que eu posso dizer? São situações que são criadas, né? São fábulas aí colocadas dentro para a maçonaria. Então, assim, o primeiro ponto é que a maçonaria não é uma religião. Tá? Por quê? Porque ali você vai ter maçons que estão em diversas religiões, né? E tem maçons que creem, de alguma forma, em um ser supremo e não segue nenhuma religião, mas está lá. Ela é uma instituição filosófica, então você não tem essa ligação com a religião. Outro ponto é a questão política. A maçonaria ela não é um partido político, ela não tem uma organização política. Nós temos lá diversas posições políticas, das mais diversas que possam existir, e os irmãos convivendo em harmonia, convivendo em união, porque não cabe dentro da maçonaria você definir qual seria uma posição política. A posição política é a posição do meu eu. A maçonaria ela deve trabalhar dentro daqueles pontos que a maçonaria traz, dos valores que a maçonaria traz. O correto deveria ser o quê? Politicamente, eu me posicionar baseando-se naqueles valores, na igualdade, na fraternidade, principalmente na fraternidade, né? Como é que eu penso numa política que ela não é fraterna, uma política que não acolhe, uma política que divide, uma política que diminui? Então, assim, como maçom, eu tenho que trabalhar o meu eu para, dentro dos valores da maçonaria, eu me comportar da melhor forma possível para a sociedade e para mim, enquanto ser humano melhor. Muito bem. Mozart, fizeram aqui outra pergunta, você até já tinha respondido, mas eu vou fazer novamente para você explicar um pouco bem melhor. A maçonaria aceita mulheres? Para ser maçom, na realidade de Brasil, não, né? A mulher participa da maçonaria, ela está inserida dentro da maçonaria junto ao maçom, mas nós chegamos e vamos dizer assim, afirmar, temos mulheres maçom? Não, nós temos mulheres de maçons, esposas dos maçons, que fazem parte do desenho da maçonaria, que são as samaritanas, nossas esposas, que têm toda uma vivência social
e filantrópica dentro da maçonaria. Entendi. Como você falou sobre uma instituição mundial, né? Aí você falou que aqui no Brasil, por enquanto, não, Nós não né? temos lojas que mulheres iniciam na maçonaria. Isso. Mas em outros No lugares. mundo afora nós temos lojas. Na Europa nós temos lojas que as mulheres iniciam e são maçons, né? E aí vai depender muito da organização das potências maçônicas, né? Das grandes lojas que se organizam aí e mudam a sua ritualística para permitir, né? E organizar de fato. Entendi. Mas no nosso país, as potências maçônicas, nós temos o maçom. A figura da mulher é a companheira do maçom, onde basicamente a gente tem o objetivo de complementar esse movimento social, esse movimento filantrópico da maçonaria. Muito bem. E falando sobre a loja maçom da cidade de Monsenhor Tabosa, já tem quanto tempo que ela se instalou na Lázaro, cidade? a nossa loja maçônica, ela é da década de 80, né? A loja, ela já passou por vários, já passaram vários maçons da nossa sociedade taboense lá e de outros municípios, né? Então, assim, é uma loja que já tem uma maturidade, é uma loja bem madura, mas que a loja, ela se renova, mesmo já sendo uma loja antiga, ela se renova a cada momento. Por que que ela se renova? Porque a cada momento que você inicia um novo maçom, aquela loja, ela é uma nova loja, né? Entendo. Então, no sentido de que ali começa um novo momento de um novo irmão se melhorar, né? Entendo. Evoluir nos sentidos do que nós temos lá, que nos encaminha aí para buscar ser uma pessoa melhor, os valores da maçonaria. Entendo. Mozart, por exemplo, outras instituições, né, que são religiosas, elas têm, por exemplo, um pastor, um padre. Como é na loja maçom? Não existe, Lázaro, como é que eu posso dizer, uma liderança como existe uma liderança religiosa, né? Você bem citou, a Igreja Católica tem um Papa, e define-se alguns pontos. Na maçonaria nós temos os irmãos maçons que dividem as funções, né? E que crescem dentro do estudo, dentro da filosofia, crescem no sentido de evoluir filosoficamente, né? E aí, dentro da maçonaria, você vai estudando para você se aperfeiçoar, né? Se aperfeiçoar dentro dos valores maçônicos. Entendi. Mozart, agora nós iremos fazer aqui um quadro bate e volta. Eu vou te fazer algumas perguntas e você vai me responder, tá certo? Mozart por Mozart. Eu acho que um ser humano que precisa melhorar e que busca isso todo dia. Um sonho, A gente poder viver numa sociedade mais justa. um medo, Um medo da ignorância. um mito da instituição maçom. Que ela é satanista, que ela é satânica, é um mito de verdade. Uma religião de admiração sua. Uma religião, eu sou uma pessoa cristã, né? Se eu fosse mais praticante, eu estaria talvez mais dentro da Igreja Católica ou de repente ali no Espiritismo, porque eu acho que o Espiritismo ele estuda o cristianismo com a ciência, faz essa mistura e prega a questão do amor ao próximo. E eu acho que qualquer uma das religiões cristãs que preguem de verdade o que Cristo veio à Terra fazer, que é ensinar o amor ao próximo e colocar o amor a Deus sobre todas as coisas, eu acho que isso é mais importante do que você seguir regras específicas de uma igreja, de uma doutrina ou de algo desse tipo, né? Eu admiro o catolicismo quando ele está muito próximo ali da vida de Jesus como um todo e do evangelismo quando ele também prega de verdade o que Cristo prega, quando ele está ali pregando
o teor do evangelho em si e foge um pouco do fundamento mais judaico da Bíblia, né? Do Velho Testamento. Eu acho mais interessante quando a gente está ali vivenciando os ensinamentos de Cristo e a vida de Cristo e foge um pouco do judaísmo, do preceito judaico. Entendi. Já que nós focamos um pouco em religião, eu queria que, se possível, o seu ponto de vista sobre a religião, sobre as religiões, as regras e dentre outras. Lalo, eu acho o seguinte, eu tenho uma opinião muito particular e às vezes polêmica sobre religião. Se a gente está falando de cristianismo, Jesus ele é amor. E Jesus, em todo o evangelho, quando a gente estuda o evangelho de Cristo, estudando pela fé e estudando como um livro até a Bíblia também, dentro do seu papel histórico como um livro de história, além de um livro de fé, né? Jesus ele sempre pregou o amor, Jesus sempre pregou a união, ele sempre pregou o acolhimento. Jesus ele pregou a você acolher todos aqueles que precisam e que precisam do amor. E eu acho que quando ele coloca esse que você precisa amar ao próximo como a si mesmo, ele está fazendo isso. Cristo nunca pregou o ódio, nunca pregou a divisão, nunca pregou a separação, e nada no Evangelho de Cristo tem isso. Só tem um único momento que ele faz uso da violência. É quando ele chega e ele pega os vendilhões que estão lá no templo, né? Tá tendo várias bancas de comércio no que ele chama a casa de seu pai, e ele chicoteia aquelas bancas de comércio, os vendilhões, e colocam para fora do templo. E eu acho que nesse momento é o momento que ele usa da violência, porque as pessoas estão usando a fé, a casa do pai, mais para o comércio do que para o ponto do que deveria ser, que é pregar o amor, pregar a união, pregar aquilo que Cristo de fato nos ensinou, que é amar ao próximo como a si mesmo e amar a Deus, né? Construir isso aí. Eu acho que as religiões elas precisam construir mais pontes do que muros, né? Entendi. Mozart, foi uma conversa maravilhosa. Eu quero aqui agradecer a sua presença. Foi assim, quero também agradecer o pessoal aí de casa que está nos assistindo por ter indicado você. Você é uma pessoa maravilhosa, que eu mesmo particularmente tenho assim um respaldo imenso. E para finalizar esse episódio, eu queria que você passasse uma mensagem para os telespectadores. Lalo, na verdade, eu vou dizer o seguinte: eu acho que vale a pena a sociedade investir mais na educação. E quando eu falo investir em educação, eu falo investir na evolução pessoal, na evolução do nosso eu enquanto ser humano. E eu acho que a educação passa por isso, porque ela nos dá a oportunidade de fazer leitura sobre o mundo, de fazer leitura sobre o ser humano, de fazer leitura sobre o meio, de fazer leituras políticas, leituras religiosas, o que for, né? Então, assim, eu digo o seguinte: leiam mais, estudem mais, invistam em si mesmo e busquem sempre melhorar. E melhorar através da educação, através do conhecimento, que isso nos transforma em pessoas melhores. Muito bem. Muito obrigado. Eu que agradeço. Foi um prazer, Mozart. Muito obrigado vocês que nos assistiram e até a próxima.